A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Aqui quem vos fala é o pastor Fernando Alberto. E você está em meu canal no YouTube, Pastor Fernando Alberto, Pregações Evangélicas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este canal é 100% evangélico, voltado para o estudo da Palavra de Deus e a pregação da Palavra de Deus, baseados sempre na Palavra do Senhor nosso Deus. E eu quero lhe convidar a vir conhecer mais este canal, vendo outros vídeos, vendo outros estudos bíblicos. E caso você goste, caso você se familiarize com este canal, com os estudos e as mensagens bíblicas, eu quero convidar você a fazer parte desta família, a fazer parte desse canal, se inscrevendo e ativando o sininho da notificação, para que você seja notificado, para que você seja notificada quando eu postar uma mensagem bíblica, quando eu postar um estudo bíblico. Você estará sendo notificado, você receberá a mensagem deste estudo ou desta mensagem bíblica. Também quero lhe convidar a compartilhar as mensagens e estudo bíblico aqui do canal. E assim você ajuda a minha pessoa e se une a mim na pregação da Palavra de Deus. Amém? É um prazer enorme ter você aqui comigo. Vamos juntos, levando a Palavra de Deus, anunciando a Palavra do Senhor nosso Deus. E que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Hoje nós iremos a mais um estudo bíblico da Palavra de Deus, dando continuidade ao tema da nossa série de estudo bíblico, que é Jacó e Esaú. Esta é a parte 3 do nosso estudo e a parte final. Temos aqui a playlist que você pode assistir os outros estudos. Amém? Abra sua Bíblia comigo no que está escrito no livro do profeta Malaquias. Malaquias, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1, versículo 2 ao versículo 5. Vamos ler do versículo 1. Versículo 1 ao versículo 5 do profeta Malaquias. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom ou Esaú diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles, os edomitas, Esaú, edificarão, e eu o destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão, e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. Palavra abençoada, palavra gloriosa da parte de Deus para o meu coração
e para o seu coração. Como nós vimos na palavra de Deus, especificamente o versículo 2 e o versículo 3 do profeta Malaquias, onde Deus ele vai trazer uma revelação para o povo de Israel. Deus usa o profeta Malaquias para trazer uma revelação para Israel, ou melhor, uma confirmação do que Deus já havia dito por intermédio de Moisés em Deuteronômio capítulo 8, ou capítulo 7 também, onde Deus ele revela que ele escolheu Israel em meio a tantas nações, em meio a tantos povos. Deus vai revelar a Moisés e vai dizer a Israel, por intermédio de Moisés, que ele escolheu Israel, não porque Israel fosse uma nação mais forte, mais poderosa, mais numerosa do que as outras nações, não porque Israel fosse mais rico ou mais pobre, melhor ou menor. E Deus vai dizer, mas porque eu vos amei. Glória a Deus. E mais uma vez aqui, pelo ministério do profeta Malaquias, Deus ele vai revelar a Israel que ele amou a Jacó e aborreceu Esaú, que ele preferiu Jacó, que ele escolheu Jacó, que Jacó foi o filho predileto de Deus. Entre Rebeca e Isaac, Deus ele preferiu Jacó. Como ele diz, eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú. Amém? Deus disse, eu amei Jacó, eu preferi Jacó, eu escolhi Jacó e não Esaú. E nós vimos no estudo anterior que esses dois irmãos que nasceram gêmeos, conforme dizem Gênesis capítulo 25, que Jacó e Esaú, eles eram irmãos gêmeos, que Jacó e Esaú eram gêmeos, e eles brigavam em seu ventre, no ventre de Rebeca. Havia uma luta, havia no ventre de Rebeca uma batalha muito forte, uma batalha que, conforme nós vimos, Deus viu o que Rebeca não viu. Deus contemplou o que Rebeca não contemplou, uma batalha, uma guerra espiritual. Por trás daquela luta, por trás daquela batalha entre Esaú e Jacó, conforme diz Gênesis 25 e o 22, e os filhos lutavam entre si. Havia uma luta entre Jacó e Esaú, Esaú e Jacó, uma luta que Rebeca não viu, uma luta que Rebeca não contemplou, e por trás desta luta havia outra luta, a mais poderosa. Havia uma batalha espiritual sendo travada. Havia uma guerra espiritual, uma guerra de poder, uma guerra quem seria e quem estaria na liderança, uma guerra pela primogenitura. Jacó, ele era o primogênito, mas Esaú, desde o ventre, que ele vinha lutando para tomar a primogenitura de Jacó. E a Bíblia, ela vai nos revelar a identidade de Esaú. Abra sua Bíblia comigo
no que está escrito no livro de Gênesis, capítulo 24 e o 25, que diz assim: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú, que significa cabeludo. Glória a Deus por isto. Aleluia. Esaú ser cabeludo indica a natureza animalesca de Esaú. Esaú tinha uma natureza animalesca. Esaú também tinha uma natureza carnal. Esaú, ele era do campo. Esaú, ele era da caça. Esaú, ele era carnal. Esaú, ele tinha uma natureza oposta à natureza de Jacó. E a Bíblia, ela vai nos mostrar que Esaú, ele estava lutando para tomar algo que Deus deu a Jacó. Glória a Deus por isto. Deus, ele deu a Jacó algo, mas Esaú, ele quis tomar à força o que Deus havia dado a Jacó. E a Bíblia, ela vai nos mostrar, ela vai nos revelar que Deus viu o que Rebeca não viu. Deus viu a injustiça de Esaú. Deus viu lá no oculto, no ventre de Rebeca. Deus contemplou, Deus viu a batalha, Deus viu a injustiça que Esaú cometeu contra Jacó em nascer primeiro e ser o primogênito de forma injusta, de forma ilegal. E Deus viu, mas Rebeca não viu. Tem lutas em nossas vidas que só Deus vê. Deus viu o que Rebeca não viu. Deus viu a injustiça de Esaú. Deus viu Esaú nascer primeiro do que Jacó de forma injusta. Deus viu Esaú nascer primeiro do que Jacó à força, forçado. Ele forçou Jacó a nascer por segundo. Ele era cabeludo, que indica a sua natureza animalesca. Ele se aproveitou da força física já no ventre da sua mãe e ele tomou a frente de Jacó para nascer primeiro. Existe uma guerra espiritual por trás de tudo isto. Amém? Existia uma batalha sendo travada no reino do Espírito. E Jacó, ele perdeu a primeira batalha. Deus viu o que Rebeca não viu. Deus viu a luta de Jacó pelo que Deus tinha dado a ele de forma justa. Deus viu a luta de Jacó para que ele não perdesse o que Deus tinha dado a ele, o direito de primogenitura, o direito da primogenitura, o direito de ser o sucessor de Isaac, o direito de ser o primogênito, o direito de ser o futuro substituto de Isaac, o direito de ser o futuro patriarca da família. Esse direito foi dado a Jacó. Jacó, ele foi gerado primeiro, mas ele nasceu segundo. E por que ele nasceu segundo?
Porque Esaú, à força, ele tomou o direito de Jacó nascer primeiro. Esaú se utilizou da força, Esaú se utilizou da sua força física já no ventre da sua mãe, para, de forma injusta, à força, forçado, ele roubou, ele tomou o que Deus tinha dado a Jacó. Amém? Então Deus, ele viu esta batalha, Deus viu esta luta. Qual era o direito do primogênito da família? O primogênito era aquele que nascia primeiro, o que vinha primeiro, o primeiro filho do casal, o homem. E o primogênito, ele tinha direito à porção dobrada da herança do pai. Se o pai tivesse, digamos, R$1.000 de herança, o primogênito, ele teria a porção dobrada dessa herança. Entendeu? Se o pai tivesse 3 casas, 2 era do primogênito e 1 era do segundo. O primogênito, ele tinha privilégios também em ser o sucessor do pai, em ser o próximo patriarca do pai, em ser o próximo líder da família, em ser o próximo líder também espiritual. Então, Jacó, ele tinha por direito a porção dobrada da primogenitura, da herança de Isaac. E Esaú, ele por ter sido gerado em segundo lugar, ele quis tomar a primogenitura de Jacó pela força, pela violência. E Jacó perdeu. E Deus viu a injustiça que Esaú cometeu com Jacó, tomando de forma ilegal, desonesta, desumana, aquilo que Deus tinha dado a Jacó. E Deus viu Esaú tomando a força, o direito que era de Jacó de nascer primeiro. E ao nascer primeiro, Jacó seria o primogênito de Isaac. E sendo primogênito, Jacó seria o futuro patriarca da família. Mas Esaú, com inveja, com raiva, sendo usado pelas forças maléficas. Quem foi Esaú? Um instrumento do adversário para querer tomar o lugar de Isaac, de Jacó. Quem foi Esaú? Um instrumento usado pelas forças do mal, pelas forças maléficas, por espíritos malignos que se apossaram de Esaú para tomar aquilo que Deus tinha dado a Jacó. Você lembra do que aconteceu no Jardim do Éden? Você lembra da história que Caim, ele foi o primogênito e Sete nasceu em segundo lugar? Caim, quem era Caim? 1 João capítulo 3, versículo 12, diz que Caim era do maligno. E o maligno, ele queria ter o direito à primogenitura, o primeiro lugar. Amém? O primeiro lugar na família de Adão. Ele queria ser o primeiro. E o que foi que aconteceu? Caim matou seu irmão Abel.
Deus levantou 7. E Deus escolheu 7 e não escolheu Caim. E mais uma vez nós vemos as trevas lutando para tomar o direito que Deus havia dado a Jacó, de ser o primogênito, de ser gerado primeiro. E ele deveria ter nascido primeiro, Jacó, mas veio Esaú de forma injusta, de forma perversa, de forma covarde, tomou a primogenitura de Jacó ao nascer primeiro. Mas Deus viu que o direito ele tinha dado a Jacó. Amém? Deus viu a luta de Jacó pelo que Deus tinha lhe dado de forma justa. O direito de primogenitura, o direito de ser o primogênito de Isaque. Jacó era o filho primogênito. Jacó foi gerado primeiro do que Esaú. Mas Esaú nasceu primeiro de forma injusta, de forma desonesta, de forma covarde, e Deus viu a injustiça de Esaú com Jacó. Deus viu a covardia que Esaú fez com Jacó. Deus viu, mas Rebeca não viu. Deus viu Jacó agarrado no calcanhar de Esaú, lutando até o último minuto por seu direito de primogenitura que Deus havia lhe dado. Deus viu Jacó lutando, Jacó pelejando, Jacó guerreando para nascer primeiro do que Esaú. Deus viu Jacó lutando até o último minuto pelo que Deus havia lhe dado. E Deus viu Jacó perder a primeira batalha da vida. Ou melhor, a primeira luta da vida. E Deus viu Jacó perdendo de forma injusta, de forma desonesta, onde Esaú, de forma injusta, de forma covarde, já dentro do ventre de Rebeca, sendo possesso, sendo possuído por uma força maligna, por uma força não apenas física, mas por uma força negativa, por uma força opositora a Deus, por uma força diabólica. Deus viu já Esaú sendo usado pelo mal, pelo diabo, pelos demônios, para tomar à força aquilo que Deus havia dado a Jacó de forma justa, de forma honesta, o direito da primogenitura. Aleluia. Deus viu o que Rebeca não viu. Assim é na minha vida. Assim é na tua vida. O que há de mais lindo nisto, nessa história toda aqui, é que a injustiça de Esaú não anulou a justiça de Deus. A injustiça de Esaú, vou repetir, não anulou a justiça de Deus. A injustiça que Esaú cometeu com Jacó não anulou a fidelidade de Deus quanto ao propósito dele com Jacó. A injustiça que Esaú cometeu com Jacó, tomando a sua primogenitura desde o ventre, à força, de forma covarde, de forma desonesta, não anulou o propósito de Deus com Jacó.
não anulou o decreto que Deus havia dado a Jacó. Não tirou de Jacó a primogenitura. Não tirou de Jacó o direito de ser o primogênito de Isaac. Deus viu a injustiça, Deus viu a forma covarde como Esaú agiu com Jacó, mas Deus deu um decreto, Deus deu uma sentença, e Deus disse, Gênesis 25 e o 23, Gênesis 25 e o 23, e o Senhor disse a Rebeca, 2 nações tem no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O maior, o que nasceu primeiro, ele vai servir ao que nasceu segundo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Era Deus dizendo a Rebeca, olhe, Jacó, ele vai nascer por segundo, mas o direito da primogenitura é dele, pertence a ele, eu escolhi ele, o direito é dele, a promessa é dele, a primogenitura é dele, ele é o sucessor do seu esposo Isaac. Quem vai assumir o lugar de Isaac é Jacó, não é Esaú. Esaú nasceu primeiro de forma covarde. Esaú nasceu primeiro de forma desonesta, mas eu amei Jacó e aborreci Esaú. Eu escolhi Jacó e não escolhi Esaú. O meu escolhido para ser o primogênito de Isaac é Jacó, não é Esaú. Glória a Deus por isto. Glória a Deus. Glória a Deus por isto. A injustiça de Esaú, feita com Jacó, não anulou a justiça de Deus. O propósito de Deus. Para Deus, Jacó continuou sendo o filho primogênito de Isaac. Para Deus, Jacó, ele continuou sendo o herdeiro primogênito de Rebeca com Isaac. Para Deus, Jacó continuou sendo o primogênito, o futuro patriarca, o futuro sucessor de Isaac era Jacó, não era Esaú. Ainda que Esaú pensasse na sua mentezinha carnal, que ele seria o sucessor de Isaac, mas Deus não. Deus, ele sabia. Deus, ele havia escolhido Jacó, e Jacó continuou sendo o filho primogênito de Isaac e Rebeca, mesmo que Jacó tenha nascido por segundo, mesmo Jacó não nascendo primeiro, mas para Deus, Jacó era o primogênito de Rebeca e de Isaac. O direito continuou sendo de Jacó. Amém? Passaram-se uns 15 anos depois do nascimento de Esaú e Jacó. E Deus agora começa a entrar com providência. Deus agora começa a agir para estabelecer a sua justiça na vida de Esaú. Deus agora vai iniciar um processo de estabelecimento da sua soberania na vida de Jacó e na vida de Esaú. 15 anos se passaram, até que um dia
Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 25. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 25, versículo de número 27. E cresceram os meninos. Gênesis 25 e 27. E cresceram os meninos, Jacó e Esaú. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E Isaque amava a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó fizera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou pronto, a ponto de morrer. E para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e se foi. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Olha Deus agora agindo. Olha Deus agora começando a entrar com a sua soberania. Olha Deus agora entrando com providência para restituir a Jacó o que Deus havia lhe dado por direito antes dele vir ao mundo. Louvado seja Deus. Olha Deus agora devolvendo a Jacó, dando a Jacó, estabelecendo a justiça na vida de Jacó. Olha Deus entrando com providência na vida de Jacó. E Jacó, de forma muito justa, ele comprou a primogenitura de Esaú. E Jacó, de uma forma muito divina, muito sagrada, ele compra a primogenitura de Esaú. E a Bíblia vai nos dizer um detalhe, que Esaú, ele era um homem irresponsável, que Esaú, ele era um homem carnal, que Esaú era um homem profano, que Esaú, ele não era escolhido por Deus para ser o patriarca, para ser o sucessor de Isaque. E ele tomou de forma injusta o que Deus havia dado a Jacó. Assim é na minha vida. Assim é na sua vida. Quantas pessoas cruzam o nosso caminho para tirar de nós aquilo que Deus já nos deu? Quantas pessoas invadem nossa história para roubar, para frustrar os projetos de Deus, os decretos de Deus para nossas vidas? Mas nesse estudo, nesta palavra, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Amém? É que nada nem ninguém anula o decreto de Deus para a tua vida. Nada nem ninguém anula o propósito, o projeto de Deus para você. Aleluia. Gênesis capítulo 25, versículo 29. Esaú está cansado. Gênesis 25 e o 30. Existe uma negociação entre Esaú
e Jacó. Observe que não foi Jacó que procurou Esaú. Não, foi Esaú quem procurou Jacó. Você está entendendo a forma que Deus trabalha? Deus, Ele vai fazer com que o teu adversário entregue a você sem nenhuma resistência aquilo que Deus te deu e ele tomou. Glória a Deus. Aquilo que Esaú tomou à força de Jacó, Deus fez com que Esaú devolvesse assim, de bandeja, sem resistência. Deus tirou toda a força de Esaú. Observe que Esaú está cansado. Observe que Esaú está fraco. Observe que Esaú está sem nenhuma resistência. Está sem força. Está cansado. No ventre, ele estava forte. No ventre, ele estava resistente. E ele venceu Jacó pela força. Ele venceu Jacó lá no ventre, a força, a violência. Mas passaram-se 15 anos e Deus girou a roleta. A roda girou, a roda girou, a roda girou. Deus tirou toda a força de Esaú. Deus pegou Esaú na sua fraqueza, quando ele estava cansado, fraco, desmotivado, desfalecido. E agora vai Esaú até Jacó. Jacó cozeu, fez uma comida. Jacó dentro da casa, um bom cozinheiro, fez uma lentilha. Esaú chegou cansado em casa, fraco. Deus disse: é agora que o meu juízo será estabelecido dentro desta causa. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Eu espero que você esteja recebendo esta palavra. Eu espero que você esteja entendendo esta palavra, que Deus é Deus de justiça, que Deus é Deus que entra na peleja para dar vitória. Deus pega o inimigo cansado, Deus tira a força do teu inimigo para que ele te entregue, ele faz você entregar a ele. Glória a Deus. Deus faz com que o teu inimigo entregue a você, de mãos beijadas, aquilo que ele te roubou. Aleluia. Gênesis 29, 25, 29. E Jacó cozeira um guisado, e veio Esaú do campo, e estava cansado, sem força, desfalecido. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado, fraco, sem força, sem resistência. Assim como Deus tirou a força de Esaú, assim como Deus tirou a força dos leões, onde estava Daniel, Deus, ele também tira a força do teu inimigo. Deus também tira toda a resistência do teu adversário, que se levanta contra ti com força, com fúria, com violência, com agressão. Deus tira a força, a agressão, a violência desta pessoa.
e faz com que o teu inimigo te entregue de bandeja, sem nenhuma resistência, aquilo que é teu por direito. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Observe que é Esaú quem toma a iniciativa de ir até Jacó. Observe que é sempre Esaú que está tomando a dianteira. É sempre Esaú que está indo a Jacó. Para quê? Para entregar aquilo que ele havia roubado lá no ventre de Rebeca. Esaú, ele roubou. Esaú tomou à força o direito da primogenitura de Jacó. Esaú, ele nasceu à força. Esaú, ele usou a força. Esaú usou a covardia. Os espíritos que estavam usando Esaú agiram com covardia, agiram de má fé. E muitas pessoas são usadas pelo adversário das nossas vidas, pelo mal, para agir de forma injusta com você e comigo, para roubar, para tomar aquilo que Deus, Ele deu a cada um de nós. Mas eu quero te dizer que Deus é Deus de justiça, que Deus é Deus de providência. E Deus começa agora a estabelecer a justiça entre Esaú e Jacó. Capítulo 25, versículo 29 de Gênesis, Deus promete, Deus faz. Gênesis 25, 23, Deus promete, o maior servirá ao menor. Gênesis 25, 33, Deus confirma e diz: então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Amém? Então, de forma muito justa, Jacó, ele comprou a primogenitura que Esaú havia roubado. Agora em Gênesis capítulo 27, 26 ao 29. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 27. Do versículo 20, Gênesis capítulo 27, versículo de número 30 em diante. Essa história é muito linda. Gênesis capítulo 27, diz a Bíblia, em Gênesis capítulo de número 27, a partir do versículo 1, e aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú seu filho mais velho, e disse-lhe, meu filho, e ele lhe disse, eis-me aqui. E ele disse, eis aqui já estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, e a tua aljava, e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me, para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou
quando Isaque falava ao seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Isaque está para morrer. Isaque está cego. Isaque está velho. E no coração de Isaque e na mente de Isaque, Esaú ele era o primogênito. Para Isaque, Esaú era o primogênito. Para Isaque, Esaú era o sucessor dele. Para Isaque, Esaú era o futuro patriarca da família. Para Isaque, Esaú, ele era o substituto dele. E ele pensava, o Isaque, que Esaú era o primogênito e que ele iria abençoar Esaú antes de morrer e assim transferir todo o seu poder, todo o seu direito de patriarca para Esaú. E Deus viu. E Deus viu esta atitude de Isaque. E Esaú, no coração dele também, ele pensava que, mesmo ele vendendo o seu direito de primogenitura para Jacó, lembra que no capítulo 25, Esaú vendeu o seu direito a Jacó? E Esaú pensou que ele ainda era primogênito. Porque se Esaú fosse um homem honesto, se Esaú fosse uma pessoa honesta, verdadeira, quando Isaque chamou ele para que ele fosse pegar uma caça, que Isaque ia morrer para o abençoar, o que é que Esaú deveria dizer? Não, meu pai, eu vendi o meu direito de primogenitura ao meu irmão Jacó. Não, meu pai, a primogenitura eu vendi, é do meu irmão, eu vendi a ele. Esaú era para ter agido de forma justa. Esaú era para ter agido com Jacó de forma justa, de forma verdadeira. Mas Esaú, mais uma vez, ele rouba, ele toma a primogenitura de Jacó, mais uma vez. Porque ele já tinha dado a primogenitura. Ou melhor, ele tinha vendido a primogenitura por um preço justo. Ele vendeu a Jacó no capítulo 26, 25. Quando chega no capítulo 27, Jacó, mais uma vez, vai ser roubado, vai ser enganado, vai ser ultrapassado por Esaú. Olha a trapaça de Esaú. Olha a astúcia de Esaú. Olha a índole, olha o caráter de Esaú. Um caráter mau, um caráter perverso, uma natureza perversa, uma natureza enganosa. Esta era a natureza de Esaú. Se você já ouviu falar que Jacó enganou Esaú, você ouviu de forma equivocada. Você ouviu de forma errada. Jacó nunca enganou, ou melhor, Jacó nunca enganou Esaú. Jacó nunca ultrapassou Esaú. Não, foi Esaú quem enganou Jacó. Foi Esaú quem ultrapassou Jacó. Foi Esaú quem roubou Jacó. Mas Deus estava vendo tudo. Quem te ultrapassa, quem te engana, quem age de forma desonesta com você e comigo, Deus vê tudo.
Deus contempla tudo. Deus conhece tudo. Provérbio 15:3. Os olhos do Senhor estão sobre toda a parte, contemplando os bons e os maus. Aleluia. Glória a Deus por isto. Essa história, para mim, essa história é uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada. E não terminou ainda não. Amém? Observe que Isaac, ele está cego, ele está velho, e ele chama Esaú, porque Isaac sabe que vai morrer, e ele vai passar a primogenitura de forma oficial para Esaú. Só que a primogenitura era de quem? Por direito, de Jacó. O primogênito de Isaac não era Esaú, era Jacó. Quem foi gerado primeiro no ventre de Rebeca não foi Esaú, foi Jacó. Quem nasceu primeiro foi quem? Esaú, de forma errada, de forma injusta, de forma enganosa, à força. Deus viu tudo isto e Deus permitiu. Capítulo 25, Deus pega Esaú no cansaço. Deus tira toda a força de Esaú. E Esaú, cansado, ele entrega de bandeja, ele vende de bandeja o direito de primogenitura para Jacó. É Deus restituindo. É Deus devolvendo a Jacó aquilo que é dele por direito. Aleluia. Não adianta ninguém querer tomar o que é teu. Não adianta ninguém querer tirar aquilo que Deus te deu. Isaías capítulo 54, versículo 17 diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenarás. Isaías capítulo de número 14 diz assim. Você tem Bíblia? Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 24 ao 27. Assim, Isaías 14, 25, do 24 melhor, dizendo, Isaías 14, do 24 ao 27, diz assim: o Senhor dos exércitos jurou, dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Amém? Isaías, capítulo 14, versículos 24 ao 27. O Senhor dos exércitos jurou, dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho, o decreto, a determinação, a ordem
que foi determinado sobre toda esta terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Versículo 27 de Isaías 14. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Amém? Deus determinou uma sentença contra os assírios em Isaías 14, do 24 ao 27. E Deus disse: como eu determinei, eu vou fazer. E quem pode invalidar aquilo que eu determinei? Assim foi na vida de Jacó. Deus determinou que Jacó seria o patriarca, que Jacó seria o primogênito. Mas nós vimos que Esaú tomou a força. Nós vimos que Esaú, ele tomou de forma injusta, covarde, o direito de Jacó, a primogenitura de Jacó. E agora Isaac está para morrer. Isaac está para morrer. Isaac chama Esaú e manda Esaú pegar uma caça, mais uma vez, e manda Esaú ir ao campo fazer a caça, para quando Esaú voltar, Isaac o abençoe antes de morrer. O que Deus fez por isto? O que Deus fez? Como Deus agiu dentro desta causa? Gênesis capítulo 27, versículo 1 ao 5. Leia comigo. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e saia ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me, para que eu coma, e para que a minha alma te abençoe, antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi-se Isaac ao campo, e foi-se Esaú ao campo, para apanhar caça que havia de trazer. Amém? Eu quero lhe convidar ao próximo estudo. O que Deus fez? Como Deus agiu? Lembre-se, o que Deus te deu, ninguém pode tirar. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. E não esqueça, juntos somos mais fortes.